sempre prosperará. O que é generosidade? Tem gente que fala bem assim, não, generosidade é eu te dar uma nota aí de... É eu mandar pro senhor 10 mil reais. Pode vir com cheiro de desonra. A palavra diz que um coração generoso ele prospera. Mas aquele que tem o que deve ofertar e não oferta, esse empobrecerá. Não está falando de quantidade, está falando da condição do coração. O generoso, ele sabe honrar. E honra é o que nós estamos fazendo aqui. O Senhor chegou, honrou a gente. Estamos aqui entre os amigos, estamos sendo honrados. E não tem a ver com recursos. Tem a ver com reconhecimento. Agora, desonra é ignorar aquilo que você carrega e desprezar, que é o que muitos têm feito. Muitos desprezam a unção, mas eles querem a unção, mas eles desprezam a unção. Eles querem ter um relacionamento com o Espírito Santo, mas eles desprezam de estar com o Espírito Santo. Toda vez que eu tento cortar caminho para algo, eu estou exercendo desonra. E a desonra, ela é a marca da rebeldia. E a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. E quando a palavra fala isso, a palavra não diz para aquele que não tem aliança com Deus. Ela fala para quem tem aliança com Deus. Você falando isso, eu lembrei até de um irmão que pediu a transferência. Eu oro, né, por transferência para todo mundo que pede, mas só que alguns eu fico analisando. Tem alguns que acompanham nosso canal, nossas lives, e você fala, olha, ele está presente ali ouvindo live, alguns compram até o treinamento que nós temos de cura, profeta, e tem uns não que aparece ali, quer a oração de transferência, mas nunca assistiu nenhuma live, não que é obrigado a assistir, mas tem pessoas que estão ali acompanhando, está ali, é uma forma de honra também, você está acompanhando aquela pessoa. Eu acho que não, acho que flui melhor, né? Acho que flui melhor porque a pessoa já está recebendo uma transferência através do ensino. É igual você tem um canal, né? Daqui a pouco você vai falar dele, que ele está seguindo você, está acompanhando, compra os seus treinamentos. Acho que isso daí é muito melhor, porque ele está mergulhando nessa fonte que Deus está te dando e está indo para ele. Mais ou menos isso, né? Exatamente. Nós temos até que fazer um próximo episódio sobre o espírito de honra e desonra. Vamos fazer, eu acho que tá marcado o próximo de honra e desonra. E interessante isso. E por que o profeta, você vê lá com Elias, lá da multiplicação da farinha, e o pessoal fala muito isso no ministério profético, você que mergulhou, fala muito da prosperidade, no sentido que o profeta destrava as finanças. Não sei se você acredita nisso, mas alguns falam que o profético destrava. Por que destrava? A palavra diz, crê no Senhor vosso Deus e estarei seguro. Crê nos seus profetas e prosperarei. O profeta, ele tem a capacidade de trazer o sobrenatural para a terra. Logo, há uma graça sobre ele. A gente precisa entender que os profetas, eles eram boca de Deus à terra. Então, quando eles falavam, a realidade do reino de Deus traz a manifestação não só do governo, mas da realeza e dos recursos do reino. Então há uma graça sobre o profeta quando você reconhece aquilo que está sobre ele. Olha só que interessante. A palavra diz, quer ver um texto muito usado, que as pessoas pregam muito sobre Naamã, mas elas focam na cura. A palavra diz que Naamã vai até o profeta, leva presentes, porque quando eles iam consultar a Deus, o que eles faziam? Através do profeta, eles honravam o profeta, o portador, o boca de Deus à terra. Só que vai Naamã, leva tudo que ele podia levar de presente, de recursos para o profeta. Se fosse o profeta de hoje em dia, ia falar bem assim, não, abre a garagem aí, deixa ele depositar aí. Só que a palavra diz que o profeta não sai nem para receber Naamã. Ele discerne o coração. É o que eu disse. Existem ofertas que testemunham desonra. O coração de Naamã não reconhecia o profeta. A prova é tanto que ele bajulava não, ele criticava a direção. Isso revelou o coração dele quando o profeta não foi receber. Ele chegou lá e falou, como assim? Eu, Naamã, o profeta não vai me receber? Eu vim de tão longe, poderia ter me recebido como a melhor pessoa, trazendo para o nosso contexto. E o profeta nem sequer saiu
Ou seja, qual que era a intenção do coração de Naamã? Não era reconhecer Deus na vida do profeta, mas era para chegar pro profeta e falava: olha, profeta, eu sou alguém de autoridade, viu? Eu sou alguém que tem status. Quando o soberbo se levanta, Deus abate. O ministério profético é assim. Todo soberbo ele é abatido. Todo soberbo ele entra no lugar de humilhação. Até que ele entenda que para ele crescer, ele precisa primeiro diminuir. Aí o profeta vem, dá um comando, manda ele mergulhar. No 7º mergulho, ele faz o quê? Levanta curado. Aí eu te pergunto, mesmo depois da cura, o profeta recebeu a oferta dele? Não. Por quê? Porque mesmo assim, a oferta tinha um cheiro de desonra. Só que o profeta tinha um discípulo que o coração dele não estava alinhado. O mesmo discípulo que teve visão espiritual. O mesmo discípulo que pôs a mão e falou assim: Senhor, abre os olhos do menino para que veja. E ele começou a ver. Mas o coração dele era um coração de desonra. Ele vai atrás do profeta, de Naamã, fala assim: ei, o profeta falou para mim receber aquilo que você trouxe. Aí ele vai lá atrás. De repente chega o profeta, olha para ele e fala assim: onde que você estava? Ah, profeta, eu tava olhando os pássaros, as nuvens, estava caminhando, respirando no ar livre. Não estava contigo o meu espírito quando foi ter com Naamã? O que aconteceu? O que estava sobre Naamã veio sobre ele. Então, isso gera um coração de desonra. Os profetas, ou melhor, não só os profetas dos dias de hoje, mas há uma carga sobre o ministério profético de desatar as finanças. Por quê? O profeta ele não foi estabelecido somente para a igreja. O profeta ele foi estabelecido para a nação. Quem ia consultar os profetas? Pessoas de governo. Eles traziam direções para a nação, para a cidade, para o estado. Pastores e evangelistas foram estabelecidos para a igreja. Profetas foram estabelecidos para o povo, para a nação. Então, a ação profética opera em todas as esferas. Por isso que ele tem a graça de gerar prosperidade. Por isso que você vai ver, pastor, que quando dá um comando para aquela viúva, parece meio ríspido o que o profeta disse. Não, primeiro faz para mim, depois para você. Ele estava dizendo o que ali? Crê primeiro no que eu disse, para que eu possa desatar aquilo que vai acontecer. Quando ela creu, houve a multiplicação. A palavra profética tem o poder de destravar as suas finanças. Você lembra de algum irmão que teve a finança destravado, crente ou não crente, que você disse que profeta é para todos, né? Não é só para quem está na igreja. Algum empresário ou irmão mesmo, Já tive experiência, sim. de Eu pessoas. não costumo compartilhar muito. Tem muitos testemunhos que eu guardo. Apesar, a minha esposa é uma das que me influencia a compartilhar. Você tem que Mas, compartilhar. mas tem coisa que eu olho assim e falo, não é para esse tempo aqui ainda. Porque o que acontece? Existem testemunhos que vão gerar pessoas que creem. Existem testemunhos que vão gerar pessoas interesseiras. É uma diferença. Então a gente precisa ter a maturidade para compartilhar. Mas eu tive uma experiência com um empresário lá em Curitiba. E eu lembro que ele tinha envolvimento com a política. Um dos, né? E ele estava passando por um perrengue na família dele, acerca de finanças. Ele pediu uma palavra para mim. Ele não me conhecia, mas ele foi pedir uma palavra por indicação. Sentei com essa pessoa, conversei, dei a instrução, conforme Deus estava fazendo. Na vida dele, pastor, tava tudo retido. Tava perdendo casa, carro, família, filha com câncer, a esposa internada. Pensa, tava tudo bagunçado. Não era só finanças. A prosperidade não é só financeira, é em todas as áreas, é a plenitude. A palavra diz assim: se você me ouvir, Deus fala, se você me ouvir e me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Existe uma condição: ouvir e obedecer. Por isso que o profético, ele manifesta esse desatar de recursos na vida das pessoas. Ouvir e obedecer. Eu dei um comando para aquele homem. Falei, faça exatamente dessa forma.
Ele começou a executar. Começou a prosperar. Questão de uma semana as coisas começaram a mudar. Começaram a mudar. E mudou a vida dele. Eu lembro de um irmão. Olha só que interessante. Esse irmão chegou pra mim e falou assim: Caio, eu quero abrir uma empresa. E eu coloquei no meu coração que eu quero ofertar todo mês na sua empresa, na sua vida, o que entrar na minha empresa. Eu falei bem assim pra ele: eu te pedi alguma coisa? Ele disse: não. Você está fazendo por vontade própria? Eu disse: sim, eu pedi pra Deus, eu falei pra Deus isso. Falei: ok, então o Senhor e os anjos são testemunhos. Então seja feito conforme você colocou no seu coração, conforme você confiou a Deus e você colocou diante do Senhor. Pastor, essa empresa ele não tinha como adquirir ela. A pessoa chegou pra ele e falou assim: não, me paga como você puder, no tempo que você puder. Se o senhor tivesse uma empresa e vendesse pra alguém, o senhor ia falar assim pra pessoa? Não. Só pode ser Deus. Ele começou a cumprir exatamente o que ele disse. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, primeiro mês, segundo mês. Terceiro mês, cadê o varão? Sumiu. Você acha que eu fui atrás dele? Não. Não. Por quê? Porque quem se comprometeu não foi ele. Não fui eu, perdão. Foi ele. E eu falei bem assim: eu não vou atrás. O princípio, quem botou pra executar foi ele, não fui eu. A honra, quem disse que ia executar, não fui eu, foi ele. Então, é com ele. Passa-se 2 meses, 3 meses, ele volta pra mim e fala: Caio, minha vida tá travada. Tudo parou de fluir. Eu falei: o que aconteceu? A gente faz aquelas perguntas como se a gente não soubesse. O que aconteceu? Ele falou assim: não, de uns 3 meses pra cá começou a, sabe, a desandar as coisas. Aí eu falei: ah, é, irmão? Que coisa? Será que é o diabo que se levantou? Aí ele: não sei, sabe, eu tava fazendo tudo certinho, eu tava mandando a oferta na vida do pastor fulano de tal. Eu falei: ah, você tava mandando a oferta na vida do pastor fulano de tal? Ele: tava, eu achei que ia desatar. E não desatou. Resultado? Perdeu a empresa. E aí? Desonra? Foi algo que ele se comprometeu a fazer diante do Senhor. Sabe, pastor, todo voto ele gera um sentimento. Tudo aquilo que eu me comprometo a fazer com o Senhor gerou sentimento dentro de você e eu não cumpro, eu tô quebrando um voto. Então tem muita gente aí, porque como pastor de igreja no local, né? Você também deve ter acontecido isso. Muita gente fala assim: pastor, eu oro por todo mundo, que gosta de falar isso, não a pessoa pensa que eu oro só para quem promete, né? Eu oro por todo mundo, mas a gente fala: pastor, eu tô com aquele processo, tô com aquele não sei aonde, ore aí, porque quando sair eu vou abençoar você. Eu falei: amém, irmão, vou estar orando por você. E você ora e sai a benção. E o varão esquece, o varão some. Some, faz de conta, né, Eu Gui? nem lembro. Tem um irmão que eu achei até engraçado que ele. O dele era muito grande, né? Porque era uma empresa grande, muitos anos. E aí orando, sempre orando pelos processos dos irmãos da empresa. E ele mudou de cidade. Eu, depois de 6 meses, eu acho que passando. Falei: ô irmão, tô orando lá pelo processo ainda seu. E ele falou: ah, pastor, eu esqueci de falar. Faz 6 meses que já saiu. É, e ele tinha prometido um negócio, mas ele falou assim: faz 6 meses que saiu, nem para falar que saiu, pastor, não precisa nem orar mais, que aquilo lá saiu. Ele não lembrou. Acontece. Tem um livro do Dag Hughes, um escritor, pastor da África, que ele escreveu assim: aqueles que esquecem. Tem muitos. Eu tava falando com a minha esposa, eu falei assim: olha, se todo mundo cumprisse o que me pediu em oração e Deus soltou, eu tava Eu milionário. tava milionário. Né? Mas tem gente que faz igual. Já viu quando a pessoa deve as Casas Bahia? Passa do outro lado da rua pra você não ser visto? Tem gente que faz desse jeito. Ela olha assim e fala: meu Deus, saiu e agora? Passou, não pode lembrar. Mas não podemos fazer a oração, Senhor, faça lembrar. A unção da. É porque tem gente que tá fazendo a unção de Manassés, né? De esquecimento. É do esquecimento. Pastor Caio, e
nesse ano de 2026, nós estamos gravando aqui um dia antes do evento, dia 6 de dezembro, mas o programa vai entrar em janeiro. Quero começar o janeiro sobrenatural, janeiro de 2026. Qual é o que Deus tem falado em visões, em sonho, sua impressão para esse ano de 2026? Como vai ser? Pastor, eu acredito que vai ser um ano de aceleramento. Né? Na hora que eu estava sentado ali, eu vi como se um relógio estivesse passando muito rápido. Então vai ser um ano de muitos acontecimentos. Porém, eu também via derramamento de sangue. Não que eu queira ser o profeta do caos, mas eu via muito derramamento de sangue. E eu percebo que principalmente a nossa nação, ela vai passar por um tempo de abalo. E nós precisamos nos levantar, porque toda vez que o avivamento vem, ou antes dele vir, sempre vai ter um abalo antes, sempre. E nós, como os filhos de Deus, nós precisamos nos posicionar e interceder. Quando a gente fala de interceder, quando a gente fala de intercessão, de intercessores, a gente acha que o papel de um intercessor é só interceder pela igreja. Não. Todo intercessor, biblicamente, ele intercede pela nação. Então esse é o tempo de nós nos levantarmos como intercessores, provocar a intercessão sobre a nossa nação. Vai ter um derramado espírito? Vai. Mas vai ter derramamento de sangue também. Vai ter perseguição também. E no reino do espírito está tudo arquitetado. Mas só pode intervir os intercessores. A palavra vai dizer o quê? Que Deus procura sobre a terra uma única pessoa que pudesse interceder. Uma única pessoa que pudesse interceder. Mas como ele não encontrou, o juízo veio sobre a nação, veio sobre o povo. Deus procura intercessores que se posicionam para representar o povo, para que o juízo não venha sobre o povo. Mas se não tem intercessores, o que acontece? O juízo vem. Porque não tem quem interceda, não tem quem apareça, digamos assim, como um advogado sobre o povo, sobre a nação. Então nós cremos no derramar do Espírito, mas como eu disse, eu vi um tempo acelerado, isso fala de remir o tempo. Então os tempos estão sendo remidos. Nós estamos biblicamente no ano bíblico, né, judaico, o ano de conexões. Então está tendo conexões, haverá remissão de tempos, aceleramentos, mas haverá perseguição e derramamento. Então esse é o tempo da igreja se alinhar e começar a discernir os tempos e as estações. Jesus olha para os fariseus e fala assim: vocês sabem discernir o tempo da chuva, o tempo do sol, o tempo do calor, mas as coisas espirituais vocês não sabem discernir. Nós viramos expert em discernir tudo, menos as coisas espirituais. Então, eu tenho percebido essa movimentação no reino do Espírito. Muitos altares têm sido levantados e não tem sido para o Senhor. Infelizmente. Mas a minha oração é que não nesse ano, mas a partir de hoje, né? Não no ano que vai vir, mas a partir de já, Deus ele continue provocando intercessores, mas que esses intercessores eles ouçam a voz de Deus e se posicionem, não focado em si, mas em ser resposta de Deus na vida de uma nação. Porque um povo que ouviu a voz de Deus e se posicionou, eles conseguem mudar o decreto sobre uma nação. Então a minha oração é essa para esse tempo. E eu creio que no evento que nós vamos ter, Deus ele vai despertar muitas pessoas nos sentidos espirituais. Porque Deus ele tá com essa, digamos assim, há uma demanda dos céus sobre isso. Filhos maduros que aprenderam a ouvir a voz de Deus. A palavra diz assim, que o alimento sólido são para os maduros, aqueles que têm o exercício constante da fé e têm os seus sentidos espirituais habilitados para discernir tanto o bem como o mal. Então Deus ele está gerando isso, essa percepção. Por isso que nós temos visto tantas pessoas sendo despertadas através dos sonhos, através das visões, através da profecia, através do derramado do Espírito, com experiências sobrenaturais, com visitações sobrenaturais. Deus está habilitando os sentidos espirituais para que o povo dele não fique impressionado, uau, sinais, não, mas que eles se levantem
como resposta de Deus para uma nação. O que vai fazer com que o avivamento de fato se manifeste na nossa nação é quando o homem sair do centro e quando o Senhor for o centro. Enquanto eu e você, generalizando aqui, a gente focar num homem para ser resposta de Deus para uma nação, o avivamento nunca vai vir. Ele precisa ser o centro. Ele precisa ser o Senhor. A nação que o clama como Senhor daquela nação muda o destino. E qual é o projeto do pastor Caio 2026? Qual? Revela aí. Pastor, eu tenho recebido muitas palavras, muitas direções, muitas propostas, mas eu estou buscando o máximo possível me mover não de forma emocionada. Porque existem propostas que elas mexem com o nosso coração, né? Propostas para fora, proposta para outros estados, para outras nações, mas de fato, o que o Senhor tem desejado? Então, essa tem sido a minha preocupação, entender de fato o que o Senhor quer que eu faça e aonde Ele quer que eu esteja. Porque a geografia que o Senhor quer que eu esteja, aonde eu estiver, tudo aquilo que eu edificar vai prosperar. Então não está definido onde você vai estar em 2026. Ainda não. Aguarde pelos próximos capítulos. Pode até ser em outro país. Pode, outros países, outra nação, outra cidade, outro estado. Eu entendo que eu só tenho uma coisa: sem ele eu não quero fazer nada. Mas profeta não é mais fácil ouvir a voz, receber, ou demora para todo mundo? Assim, você está buscando, Deus não falou ainda especificamente tal lugar ou isso aqui. A maior briga que um profeta tem, pastor, apóstolo, é o quê? É o que é a emoção e o que é o espírito. Ele não pode se mover de forma emocionada. Então até o profeta, ele tem que silenciar a sua voz, senão ele vai fazer igual Samuel. Samuel, quando vai ungir Davi, a palavra diz que tudo que Samuel falava, nada caía por terra. Mas quando ele saiu da direção do Espírito e ele foi se mover por aquilo que ele via, as emoções, o que ele fez? Deu um passo errado. Não só um, mais de um. Então, o profeta ele tem que estar sempre sensível a ouvir a voz de Deus. Sempre, em tudo. Então, o profeta ele vai caminhar em passos direcionados. Se ele tentar acelerar coisas sem uma direção específica, eu tenho uma direção de Deus. Alguns passos já estão se cumprindo. Tem coisas que Deus falou assim: espere, aguarde. Não tome decisões ainda. Então, aquelas que Deus ele tem trazido de forma clara, eu tenho discernido isso, tem sido edificado, tem sido colocado em prática. Então, nós temos que estar sempre discernindo os tempos e as estações de Deus. Sempre. E você já foi em algum lugar e recebeu alguma palavra para algum pastor ou para alguém, mas uma palavra bem difícil, assim, uma profecia, uma revelação difícil, você ficou com temor de falar: oh, meu Deus, isso aí é meio complicado falar, seja agora ou foi no início, ou agora você fala, vem a palavra, doa quem doer, alguns profetas... O senhor fala de eu liberar? Você recebeu uma palavra, uma revelação, ok, para alguém. Entendi. E aquela palavra: opa, isso aqui é muito pesado, é forte, você fica com medo de falar ou você fala tranquilamente? Pastor, eu tenho zelo em falar, o cuidado em transmitir. O teor da mensagem, o que está dentro, não compete a mim, mas o modo em que eu compartilho. Por quê? Porque a profecia, a revelação, ela pode vir com um peso, um temor, mas para trazer alinhamento. Mas se eu não souber como liberar, não vai gerar alinhamento, vai trazer destruição. Ser maduro no profético é isso. É você entender como você liberar sem contaminar a mensagem. Então já teve palavras que eu olhei assim e falei: Jesus, eu não queria estar na pele dessa pessoa. Profecias, revelações que eu vejo que tem um peso muito grande, que é algo direcionado para uma pessoa que está confrontando ela em áreas que se eu compartilhar abertamente as outras não vão entender, mas vai gerar dano. O que eu faço? Eu vou diretamente para a pessoa. Por exemplo, falei particular. Exatamente. Por exemplo, esses tempos eu estava ministrando em uma igreja, isso foi bem interessante. Eu ministrei pelas pessoas, e a graça do profético é essa.
Na hora que eu cheguei perto de uma moça, na hora eu vi no espírito todos os braços dela, os 2 braços dela tudo arranhado. Ela tava de blusa. Ela tava quieta, ela tava parada. Ela não ia na oração ali para receber, para ser ministrada. Mas por algum motivo ela deu um passo na frente. Na hora que ela deu um passo à frente, meu espírito deu um alerta. E aí eu vi os braços dela tudo arranhado, tudo cortado. Aí eu falei, Jesus, e agora? O que eu vou fazer para ministrar essa moça sem que ninguém saiba o que tá acontecendo, somente eu e ela? Aí quando eu chamei ela, veio os obreiros tudo. Eu falei, não, não, não. Só ela. Eu não sabia que ela era filha do pastor. Falei, só ela. Afastei ela de canto. Chamei minha esposa. Falei, vem aqui, vamos orar. Cheguei perto do ouvido dela, tirei o microfone e falei, olha, tá acontecendo isso, essas visitações estão acontecendo. Noite passada você ouviu exatamente assim. Tem aparecido para você um espírito desse jeito, dessa forma, falou isso. Faz sentido? Não precisava nem eu perguntar se fazia sentido. A menina já estava confirmando tudo. Eu podia ter falado para ela, mostra os braços, poderia ter pego o microfone e falar, olha, Deus me revelou um espírito assim, 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 mostra os seus braços aí. Mas se eu fosse expor ela, será que de fato ela seria restaurada? Ou eu iria gerar dano na vida dela? Porque muitas pessoas que se afastaram da igreja, do congregar, foram pessoas que foram feridas por causa de profecias que vieram expor elas. Mesmo sendo verdadeira. Mesmo sendo verdadeiro. O meu foco não é expor e dizer, ó, eu sou usado. Caio é um grande profeta. Para mim, se você reconhecer ou não, para mim não vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é eu ser resposta de Deus na vida de pessoas. Eu tenho que ser resposta de Deus na vida de pessoas. Tem que ter maturidade. Você não vai ver nas escrituras ninguém falando bem assim, olha pra mim, peraí que eu vou... Tá filmando aí? Agora eu vou profetizar. Não. Então, a minha responsabilidade quando eu entrego uma palavra, por mais que ela tenha um peso, não é de abater a pessoa. Primeiro, se não tiver amor, de nada adianta. Você pode profetizar, você pode pregar, você pode plantar a pirueta que for. Se não tiver amor, de nada adianta. Então eu prefiro preservar a pessoa. Agora, se é uma profecia, Deus vai abençoar a vida dessa pessoa, que não está expondo o problema dela, sem problema. Mas quando eu vejo que é algo muito pessoal, afasto o microfone e vou diretamente com a pessoa. E aquela menina, ela confirmou. Era exatamente o que ela estava vivendo. Aí depois o que a gente teve que fazer? Passar para a liderança. Por quê? Porque é um processo. Entende? Então, existem profecias que, é claro que se eu tivesse falado na frente de todo mundo, o povo diria, meu Deus, olha o nível de revelação, mas e aí? Eu ia chamar a atenção para mim, mas eu ia terminar de matar a menina. Teve uma vez que eu fui ministrar num lugar, pastor, e eu comecei a sentir gosto de sangue na boca. Mas não era aquele sangue de corte raso, não. Aquele sangue pesado, grosso. E eu falei, meu Deus, mas o que será que tá esse gosto na boca de sangue? Será que cortou alguma parte, uma língua, alguma coisa? Não tinha nada comigo. Mas eu senti o gosto. Só que esse gosto veio quando eu cheguei perto de uma moça. E quando eu cheguei perto dela, Deus me revelou o que tinha acontecido. Afastei o microfone e falei bem assim, por que eu senti o gosto de sangue na minha boca? A menina só regalou os olhos. E eu falei, e o aborto? Porque esse gosto de sangue tem gosto de sangue derramado em menos de 24 horas. Ninguém na igreja sabia o que estava acontecendo. Só via a menina chorando. Ela tinha abortado. Menos de 24 horas. Menos de 24 horas. Agora, se eu falo isso, como que as pessoas que estariam ao redor dela iam tratar ela? Entendeu? Assassina, não sei o quê. Então, a gente precisa ter maturidade para compartilhar uma profecia.
Senão a gente vai ser igual aqueles que estavam com Jesus e aquela mulher, com as pedras nas mãos, pronta para matar. Jesus dá um comando e fala: cadê? Quem não tem pecado, atire. Mas você sabia que nesse texto aí das pedras, os fariseus, né, na época, soltaram as pedras. Sim. Acho que hoje o povo ia apedrejar. Não, hoje o povo não tá nem aí. O povo ia apedrejar mesmo tendo um pecado. Pastor, nós temos pessoas que são cristãs e elas têm fofoca gospel. É, isso aí já é... Eu não entendo O isso. que você acha de canais que é fofoca gospel, que faz Tentando fofoca? assumir o lugar do diabo. Qual que é o papel do diabo? Acusador. Tem pessoas que querem culpar esse lugar. Então, ao invés de ela liberar a vida, ela acha que ela foi chamada para ser juiz na terra. Não, não foi. Entende? Então, esse tipo de coisa, eu não entendo como que tem pessoas que se dizem cristãs que concordam com isso. Os de dentro estão querendo matar os seus próprios irmãos. Quem tentou destruir José não foi os de fora, foi os de dentro. Quem entregou Jesus não foi os de fora, foi os de dentro. Quem traiu Jesus não foi os de fora, foi os de dentro. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente ouve, com quem a gente anda e com o que a gente abre o nosso coração. Porque a gente não vai representar a Cristo dessa maneira. Entende? Ah, mas fez algo errado. Cara, segue a vida. Toda vez que eu falo mal de alguém, eu gero maldição sobre a minha vida. Aí tem pessoas que, não, o diabo tá me tocando. Não, é você que tá trazendo a existência, a legalidade de maldição sobre a sua vida. Da minha boca produz bênção e maldição. Vida e morte está no poder da língua. Aquele que bem a utilizá-la, dela se alimentará. A boca fala do que está cheio o coração. O que nós temos transmitido? Porque o que eu expresso revela o que está no meu coração. Eu prefiro ter o coração puro e gerar vida e bênção do que ser um feiticeiro gospel. Do que se portar como alguém rebelde, que não vai gerar frutificação nenhuma no corpo. Então eu prefiro usar os meus talentos e dons para agregar no corpo de Cristo, ao invés de matar aqueles que eu deveria ajudar no corpo de Cristo. Forte. Pastor Caio, pedi para você falar suas redes sociais, tanto o Instagram como o YouTube, e você falar os dias das lives, acho que é todo dia, e depois orar aí, orar por cura, por transferência, o que Deus quiser te usar. Amém, pastor. As nossas redes sociais, Instagram e YouTube é o mesmo nome. @Caio Aleph. Caio com K, L-A-L-E-F. F mudo. Caio Aleph. Não é um nome artístico, né? Um dia isso daí foi falar no primeiro programa. Assista lá o primeiro programa com o pastor Caio, que ele contou a história. Pensei que era artístico, mas é natural desde quando ele natural, nasceu. É genuíno. Genuíno. Desde pequeno. Aleph. Mas só que Aleph é uma letra, né? Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. É uma letra que não tem som. E porque mesmo Deus, eu lembro que você explicou. Segundo alguns historiadores, dizem que quando Deus ele foi nomear os posicionamentos das letras, cada uma escolheu uma posição. E a letra Aleph foi a única que não falou nada, ela permaneceu em silêncio. Sem som. E por que tá no seu nome? Aí é mistério. Tem a ver tudo com o profético. Não, e tem a ver com o profético. É engraçado que Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Eu sou o primeiro filho. Aleph também significa trazer a manifestação do céu para a terra com equilíbrio, que é o que o profético faz. Tremendo, tudo a ver. Né? Então, eu vou deixar o Instagram do pastor Caio aqui no segundo link na descrição. É só você entrar na descrição, vai estar o segundo link, vai estar o Instagram dele, você entrar em contato. Ele tem cursos, tem mentoria, tem um grupo, né, que você dá cobertura, né? Sim. Cobertura, então você pode entrar no Instagram e entrar em contato. E acerca das nossas lives, a gente tem feito normalmente no período da manhã. E as lives, eu faço 1 hora e já fico cansado, 1 hora e pouco. Ele faz live de 2 horas, 3 horas. 2, 3, dependendo com quem for, ainda dá 4 horas, 5 horas, então
A gente gosta de falar, mas a gente fala daquilo que vem do Espírito, né? Então, nós temos recebido, pastor, muitos testemunhos, sinais, prodígios, milagres. Então, temos uma irmã que está aqui entre nós agora que foi curada em uma das ministrações. Então, nós temos visto muitas pessoas sendo ativadas pelo Espírito Santo. Então, Deus tem cumprido aquilo que ele liberou lá atrás, que a voz seria ouvida em várias nações. E tem acontecido. Fica à vontade, deixa Deus te usar. Eu quero orar por você, então, para que o Espírito do Senhor ele se manifeste sobre a sua vida. Que os seus sentidos espirituais sejam habilitados. Que você tenha consciência acerca do seu propósito, do seu chamado, da sua identidade. E que você se torne resposta de Deus na vida de pessoas. A melhor coisa que você pode viver é você entender que você está cumprindo um propósito, que é levar o Senhor aonde você estiver, sendo resposta dele. Quando você entende isso, você vive o propósito chamado, aquilo que você carrega de forma totalmente diferente. Você entende que aonde você chega com um propósito. Antes de orar, pastor, olha só que interessante. Eu fui num aniversário na semana passada e Deus me pediu para me levar uma quantidade de recurso, de dinheiro na minha conta. E eu falei, Senhor, para quê? E o Senhor não me falou nada. Obedeci. E Deus, ele sempre faz isso, ele faz esses testes. E eu cheguei lá, eu estava sentado com a minha família, nos reunimos, era a comemoração do aniversário da minha sogra, e de repente chega um homem. Ele tá vendendo um quadro de leão que quando eu olhei assim, eu bati os olhos, eu e minha esposa, a gente se apaixonou por esse quadro. E ele falou o valor salgado. Falei, sangue, fogo e labareda, pra trás de mim. Só que algo dizia dentro de mim pra gente adquirir aquilo. Mas eu não tinha intenção nenhuma. Quando eu vi o valor, eu falei, meu Deus, tô fora. Mas a gente foi em obediência. Depois que a gente adquiriu aquele produto daquele homem, Deus falou bem assim pra mim. Ele vai voltar e você vai orar por ele. Aí eu pensei, por que Deus não falou pra mim orar por ele na hora que o cara tava aqui? O cara já vendeu o que ele tinha que vender. Acabou o produto dele, ele vai embora. Antes de eu ir, aquele homem aparece de novo. E aí eu já tinha um comando agora, você vai orar por ele. Pastor, quando eu saio do restaurante e vou conversar com aquele homem, eu fui entender por que Deus me colocou para orar por ele. Ele estava totalmente distante do caminho do Senhor, desanimado, não congregava, não tinha mais esperança, estava passando por um monte de coisa, dificuldade atrás de dificuldade. E aí eu fui entender o porquê que Deus trouxe. No meio do restaurante, pastor. Pessoas ali na frente olhando. E o que eu fiz? Eu fui lá e orei por eles. Comecei a dar os comandos que o Senhor foi trazendo. Refrigério, restituição. Então, existem lugares e situações que Deus vai fazer com que a gente viva com o único intuito de tocar uma única pessoa. Como eu disse, eu não tinha interesse nenhum de gastar aquele recurso. Mas se os meus recursos pertencem ao Senhor, é Ele quem vai direcionar. Mas Ele tinha um propósito. E uma das coisas que aquele homem falou, ele falou assim, olha, muito obrigado porque você adquiriu o meu produto. Porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Esse valor vai me permitir pagar o aluguel. Eu estava desesperado. Ele falou várias vezes, você foi resposta de Deus na minha vida hoje. Toda hora ele ficava dizendo, você foi resposta de Deus na minha vida hoje. E aí eu comecei a lembrar daquilo que eu tenho declarado todo dia na minha vida. Eu sou resposta de Deus à vida de pessoas. Mas eu fulano, não importa, eu sou resposta de Deus à vida de pessoas. Eu estou pronto para ser resposta. E aí eu entendi que Deus mudou toda a geografia porque a gente não ia para lá para tocar uma única pessoa, para mostrar para ela que Deus ainda cuida dela. Quando a gente entende isso, pastor, aí as coisas mudam. Aí você entende que tudo que você tem um propósito, alcançar pessoas. Eu quero orar por você agora nesse momento. Pai, no poderoso nome de Jesus, te damos graças.
Pai, entendemos que sem Ti nada podemos fazer, nada vamos fazer e nada queremos fazer. Pai, eu oro para que o Senhor traga sobre os seus filhos agora uma consciência acerca do Amém. propósito, do chamado, da identidade deles e acerca daquilo que eles carregam. Eles possam entender, Senhor, compreender que estar no Senhor é viver totalmente para o Senhor e que tudo aquilo que eles carregam tem um propósito, que é ser resposta do Senhor na vida dessas pessoas, de pessoas que o Senhor vai trazer, assim como nós estamos sendo aqui através desse podcast, sendo resposta do Senhor na vida de outras pessoas. Pai, que o Senhor alargue as tendas, que o Senhor alcance, gere um alcance maior através da nossa voz, para que pessoas sejam tocadas. E aonde estiver, Amém. Pai, uma pessoa que precisa de cura, de milagres, eu dou uma ordem agora no reino do Espírito nessa hora. Seja totalmente curado, seja Amém, Deus. totalmente sarado, seja totalmente livre agora no poderoso nome de Jesus. Que todo recurso que está retido sobre as suas vidas, recursos que precisavam ser liberados, estão retidos, paralisados, agora no poderoso nome de Jesus. Eu comissiono os anjos de provisão para se mover agora a teu favor, liberando recursos sobre a sua vida. Que tudo aquilo que leve e Amém, carrega o Deus. seu nome a partir de agora venha fluir, venha prosperar, que o Senhor ele traga conexões para desatar os recursos que estão retidos sobre a sua vida. E eu declaro sobre você provisões sobrenaturais, socorro vindo do céu, provisão vindo sobre você de uma forma e de uma maneira qual você nunca imaginou antes. No poderoso nome de Jesus, que a unção profética te alcance e que você viva dimensões sobrenaturais com o Senhor. No poderoso nome de Jesus. Amém. E graças a Amém. Deus. Se você recebe, escreve aí, eu recebo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pastor Caio, agradecer pelo programa, agradecer ter vindo também para o evento dia 6 de dezembro. Que Deus continue abençoando mais e mais seu ministério, Amém. sua família, tudo aí. Pastor, eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui no terceiro programa. Eu creio que virá muito mais ainda. Amém. E nós cremos que essa conexão não foi o homem quem fez, foi Deus. Como eu disse, para que nós possamos ser resposta de Deus à vida de pessoas. E eu creio que os irmãos que vão estar no dia 6, no nosso seminário de cura e libertação, eles serão alcançados de uma maneira a qual eles nunca foram antes. E eu creio que testemunhos vão vir após esse seminário. Ou melhor, já estão acontecendo. Eu creio nisso. No Amém. poderoso nome de Jesus. E vamos aproveitar o pastor Caio quando está aqui no Brasil. Quando ele estiver fora, aí você vai complicado, vai ter que precisar mais recursos. É, então nós estamos acabando. Compartilhe, se foi abençoado para entender o profético. A Igreja do Brasil precisa entender mais sobre o ministério profético. Então compartilhe para mais pessoas, profeta, igrejas que estão abertas para o profético, e até a igreja que está fechada, quem sabe Deus pode abrir o entendimento. Sim, com né? certeza. Então compartilhe. Então nós estamos acabando nosso programa. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.